E dando continuidade agora à nossa revisão, vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema respiratório. Tá? Vai ser bem rápido, tem algumas particularidades que a gente precisa entender, mas não vai ser muito longo, tá, gente? Então a gente já conversou que as aves elas desenvolveram vários mecanismos, várias estratégias evolutivas para adaptação ao voo, né? Voar fez com que as aves modificassem várias estruturas que estavam presentes nelas, né? E a gente falou, por exemplo, da diminuição do tamanho, do peso das aves, é, redução de órgãos, fusionamento de ossos, tudo isso são estratégias para o voo. Uma das mais notáveis é a presença de sacos aéreos. Tá? Então, os sacos aéreos eles estão distribuídos basicamente por toda a região celomática aqui da ave, e eles estão conectados aos pulmões. Tá? A gente vai então entrar em detalhes sobre algumas particularidades dessas aves. O sistema respiratório, obviamente, vai começar na parte de cavidade nasal, tá? Então, eles vão ter conchas nasais, bem similares ao que a gente teria em mamíferos. Inclusive, é importante, quando a gente fizer uma necrópsia, fazer uma secção aqui da região próxima às narinas, para ter esse corte aqui das conchas nasais e observar se não tem nenhum exudato, se não tem nenhuma lesão inflamatória nessas áreas, tá? Isso aqui a gente já conversou, né, gente? Então, lembrando que a entrada aqui do sistema respiratório vai ser na base da língua, tá? É onde a gente vai ter a glote aqui na região de laringe. Então, a gente vai ter as traqueias, a traqueia nas aves, ela é composta por anéis traqueais completos, como a gente já conversou lá na atividade 1, tá? E ela vai vir aqui até se bifurcar nessa região. E nessa região de bifurcação, existe uma adaptação muito interessante para o canto das aves. Então, as aves, lembra lá, a gente falou sobre laringe, falou ali de glota e tal, mas percebam que eu não falei nada sobre cordas vocais, né? As aves, elas não têm cordas vocais, tá? Então, não adianta procurar uma estrutura que faça projeção de som nas aves aqui nessa região, porque ela não existe. A voz, a vocalização das aves, o canto das aves é todo produzido bem aqui na base, onde ocorre a bifurcação da traqueia, em um órgão chamado siringe. Tá, gente? Vou escrever aqui para vocês. Siringe. Esse aqui é o órgão vocal das aves. E do que ele é composto? Ele é composto por essa região aqui de traqueia modificada, onde ela é recoberta por uma musculatura que faz com que haja a vibração do ar nessa região. Essa região aqui da traqueia, da bifurcação em brônquios primários, ela pode se fechar em algumas aves, não são todas que conseguem, mas elas conseguem uma independência de uma área ou de outra. Então, eles conseguem controlar o ar que volta por um brônquio e o ar que volta pelo outro brônquio. E com a vibração, elas conseguem emitir a vocalização que a gente conhece, né? Então, é uma adaptação bem interessante que surgiu para o canto. Algumas das aves com o canto mais bonito que nós conhecemos são os passarinhos, né? Então, uma coisa importante para a gente lembrar é que nem toda ave é um passarinho, mas todo passarinho é uma ave, tá? Lembrem disso. Então, uma águia não é um passarinho, né? Não é um pássaro. Os pássaros são só as aves da ordem passeriformes, que são os passarinhos que a gente conhece. Então, os canários, os papacapins, os trinca-ferros, todos esses são passarinhos ou pássaros, tá? Eles estão na ordem
passeriformes. As outras aves, que não estão na ordem passeriformes, elas não podem ser chamadas de pássaro, nem de passarinhos, muito menos. Tá bom? Isso é um detalhe para vocês terem em mente. E dentro dos passeriformes, então dentro do grupo dos passarinhos, a gente tem duas subordens. A gente tem a subordem Ocines e a subordem Subiocine. E essas subordens, elas estão classificadas de acordo com a musculatura que esses animais têm na siringe. Então, os ocines, que são as nossas aves canoras, aves que cantam, elas têm uma musculatura de siringe muito desenvolvida. Enquanto que os subiocines, que também são passeriformes, eles não têm uma musculatura de siringe tão desenvolvida. Eles basicamente só têm um par de músculos, que é o externo traqueal. E isso traz uma diferença no canto muito grande. Então, os ocínios são todas as aves que têm uma capacidade vocal muito grande, uma capacidade de vocalização muito evoluída, tá? E até na última aula alguém tinha perguntado, na primeira aula eu acho, na verdade, tinha perguntado sobre por que, por exemplo, papagaios, né, os pistacídeos, eles têm uma capacidade de repetir palavras, de vocalizar tão grande. E são basicamente dois motivos. Um deles, eles têm uma siringe muito bem desenvolvida. Então, eles têm uma capacidade muscular da siringe muito grande. E uma segunda questão é uma estrutura no encéfalo, chamada de núcleo vocal, que é muito desenvolvida. Só está desenvolvida basicamente nos passarinhos, nos passeriformes, nos pistacídeos e nos beija-flores. São as únicas aves que têm um centro vocal no encéfalo. E o dos pistacídeos tem uma outra camada que as outras aves não têm. Então, por terem essa camada extra, eles conseguem repetir palavras e cantos de uma forma muito superior ao que as outras aves conseguem, tá, gente? A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando entrar em sistema nervoso. Então, aqui só um exemplo para vocês verem uma das maiores aves que a gente tem, desculpa, um dos maiores passeriformes que a gente tem, que é a ave lira, tá? Ela tem uma capacidade muito grande de repetir sons. Então, é uma ave que tem uma capacidade muito grande de tanto de replicar sons de outras aves quanto de sons que ela escuta na floresta. Então, se vocês perceberem aqui, era ela repetindo o som que uma câmera faz, né, do clique, Então, alguém provavelmente estava fotografando ela, fotografando outras aves na floresta, e ela acabou aprendendo esse som. Vou repetir aqui para vocês. De novo. Também uma câmera, né? Aquelas mais antigas. Aqui um alarme de carro. E aqui o meu triste, né? Que é o som de uma motosserra. Alguém devia estar derrubando árvores. E ela acabou aprendendo esse som. E aqui serrando a madeira, né? Então, enfim, é uma ave, chamada ave lira, é uma ave com capacidade vocal muito grande também, por terem siringes muito bem desenvolvidas e uma região no encéfalo bem desenvolvida para a repetição dos sons, tá, gente? Então, um exemplozinho. E aqui falando de traqueia, então a gente já falou aqui da parte de glótis, né, a parte aqui da laringe com a traqueia aqui, mas a traqueia ela nem sempre é uniforme. Na verdade, tem diversas variações entre as aves. Um dos exemplos mais clássicos que a gente tem
são os gansos, por exemplo, gansos, patos, cisnes, eles têm essa bula traqueal, né, bula seringeal, que é essa dilatação da traqueia onde o ar circula, e por isso que os gansos, principalmente, eles conseguem ser tão barulhentos, né? Porque eles têm essa vibração aqui nessa bula seringeal e conseguem gritar bastante. Algumas aves como pinguins, eles têm uma traqueia bifurcada, né? Então, você tem a traqueia normal, e um pouco depois que inicia a traqueia, você já começa uma bifurcação da traqueia. Então, você tem que ter muito cuidado para não entrar com um traqueotubo ali, porque senão você vai bater no septo que os pinguins têm na traqueia. Tá? Então, tem várias particularidades em relação à traqueia, dependendo da espécie. E aí uma coisa que é preciso entender sobre os pulmões das aves, que os pulmões das aves, eles não fazem isso aqui, ó. Isso que a gente faz normalmente, as aves não fazem. As aves têm pulmões fixos, tá? Então não há essa movimentação do pulmão. O que movimenta nas aves são os sacos aéreos, e por isso a importância deles, tá? Então isso aqui é muito importante entender. Os pulmões das aves são fixos. E as aves, elas não têm alvéolos, né? As trocas gasosas ocorrem numa estrutura chamada de parabrônquio. Tá? Parabrônquio. São essas estruturas aqui, que é onde ocorrem as trocas gasosas, tá? Então, essas estruturas aqui são os parabrônquios, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Mas aí a gente entra na questão dos sacos aéreos, que é uma estrutura extremamente importante aqui, gente. Mas é muito importante também entender que nos sacos aéreos não existe troca gasosa, tá? Então, apesar de ser eles que vão inflar e se retrair e enviar o ar para os pulmões, não ocorre troca gasosa nos sacos aéreos. Todas as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, tá? E a gente tem vários sacos aéreos, na verdade. Tudo isso aqui colorido que vocês também são sacos aéreos que foram injetados com látex, tá? E aqui, só para vocês terem ideia, né? Aqui a gente tem os pulmões. Aqui no meio a gente tem os pulmões. E isso branco aqui são sacos aéreos, né? Então, foi feito um corte assim por cima da ave. E aí a gente tem aqui pulmões e sacos aéreos. Aqui já não dá mais para ver os pulmões, só a região, um corte mais profundo, que é o corte dos sacos aéreos. Então, vamos lá. As aves, eles vão ter 4 pares de sacos aéreos, a maioria delas, e um saco aéreo solitário. Como é isso? Então, vamos lá. Eles têm 2 sacos aéreos cervicais, 2 sacos aéreos torácicos anteriores, 2 sacos aéreos torácicos posteriores, 2 sacos aéreos abdominais e um saco aéreo interclavicular, tá? Então, repetindo aqui. 2 sacos aéreos cervicais, para os pares primeiro. 2 sacos aéreos torácicos anteriores. 2 sacos aéreos torácicos posteriores. 2 sacos aéreos abdominais e um saco aéreo interclavicular. Tá? Então, são 4 pares e o interclavicular sozinho. Apesar de ser um saco aéreo só, o interclavicular, ele tem 2 extremidades e essas extremidades são divertículos, ou seja, são sacos sem fundos que, na verdade, adentram o húmero das aves. Então, lembram lá atrás que a gente falou que o húmero ele é pneumático, na grande maioria das aves? Então, o húmero é pneumático, ou seja, ele é oco, e o divertículo do saco aéreo interclavicular adentra os húmeros das aves. Tá? Então, esses aqui são os nossos 4 pares de sacos aéreos e um
saco aéreo isolado, que é o saco aéreo interclavicular. Então, só rapidinho aqui, deixa eu só voltar. Vou pegar uma boa imagem. Tá, isso aqui. Então, gente, aqui provavelmente está a parte de, não é um saco aéreo só, mas acabou ficando dividido na imagem, mas é o saco aéreo interclavicular. Então, o que acontece? O ar, ele é inspirado, tá? E ele passa uma primeira vez pelo pulmão, pelos pulmões, até chegar nos sacos aéreos, tá? Então, o ar, ele passa pelos pulmões, onde ocorre uma parte da troca gasosa, e vai para os sacos aéreos, onde inflam os sacos aéreos. Na expiração, ocorre a deflação dos sacos aéreos, tá? Ele se comprime, e todo o ar que estava nos sacos aéreos vai para os pulmões, que é onde ocorre a maior parte das trocas gasosas. Então, a maior parte das trocas gasosas nas áreas, na verdade, ocorrem na expiração, não na inspiração, tá? Então, na inspiração, a maioria do ar vai para os sacos aéreos, eles se comprimem, esse ar que está nos sacos aéreos vai para o pulmão, lá ocorre a maior parte das trocas gasosas, e aí o ar é expelido, tá? Então, lembre disso, a maior parte das trocas gasosas na respiração das aves ocorre, na verdade, na expiração, e não na inspiração. Beleza, gente? Aqui eu vou estar só recomendando material de estudo, principalmente para essa parte da anatomia, então, e de fisiologia também. Para quem tem interesse e quiser aprofundar ou ter algum material de apoio para vocês estudarem, dê uma procurada nesses livros, são livros que eu gosto muito e que vão tratar de diversos desses aspectos de anatomia e fisiologia das aves, tá bom? Para finalizar, a gente tem nossa atividade 3. Isso aqui é um anu preto, tá? Eu queria que vocês identificassem, vou apontar aqui, identificassem este órgão, este órgão, este órgão, este órgão, estes órgãos, estes órgãos, este órgão e isso aqui, tá? Então, vocês deem uma câmera lenta aí na setinha para vocês pegarem quais órgãos você tem que identificar. Já adianto que eles não estão anatomicamente localizados, então eles têm uma variação aí da localização, tá? Mas baseado no que a gente já falou, acho que já dá para entender quem que é quem aí na grande maioria. E eu queria que vocês me dissessem qual é a alteração que vocês estão vendo, se tem alguma alteração, qual que é, e quais que seriam as possíveis causas que vocês elencariam. Tá bom? Eu vou colocar a foto com numeração, então vocês conseguem identificar direitinho e vocês respondem baseado nisso. Tá ok? Qualquer dúvida, é só mandar a mensagem para o e-mail. Um abraço a todos.